Cristo. Amém? Amém. Eu quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos aos cristãos da cidade de Roma, por isso Romanos, capítulo 8, o verso de número 28. Romanos 8, o verso de número 28. Nós vamos estar dentro de um contexto que Paulo fala do grande amor de Deus, vai falar dos sofrimentos do presente, das glórias do porvir. E no meio desse contexto é que Paulo nós vamos pegar tão somente o versículo 28 e depois no final nós trabalhamos com algum versículo para trás ou para frente. Romanos 8, verso de número 28, nos diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e agora quando nós vamos meditar nela, oramos, Senhor, pedindo pela ação indispensável do Espírito Santo do Senhor aqui no nosso meio, usando minha vida como instrumento para abençoar a Tua igreja, abençoar as almas que estão diante de mim, para que através da ação do Espírito do Senhor, o Senhor venha trazer ao nosso meio a compreensão da Tua vontade, o consolo, a paz, a alegria, a edificação em amor para cada coração. É o nosso desejo e a nossa oração, sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amados, esse versículo é bem conhecido nosso. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, baseado nesse versículo, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Deus age em tudo e todas as coisas. Deus age em tudo e todas as coisas. Em primeiro lugar, os que amam a Deus reconhecem tal fato, que Deus age num primeiro momento em todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus age em todas as pessoas, em todo ser humano, para todo ser humano, para todo cidadão que habita no mundo. Deus tem um propósito e Deus age para que as coisas vão convergindo e Deus está agindo na vida de cada cidadão do mundo. Então nós somos, hoje, nós somamos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Você já pensou? Só na China 1 bilhão e 200, mais de 1 bilhão e 200. Né? Tudo parecidinho, tudo igualzinho, mas são todos diferentes, né? Muito embora de longe pareça tudo igual, mas cada um deles. E mais interessante ainda quando você estuda a história da ciência, quando eles conseguiram mapear o nosso DNA, fizeram o genoma humano, eles foram descobrir que lá dentro da célula tem aquela fileirinha, né? Que troço parece aquela coisinha de carnaval, né? Aquela confetezinha assim de carnaval, aquela coisinha lá. É uma proteína do DNA e lá dentro está todas as informações tuas, da hora que você nasce, se você vai ser careca, se vai ser cabeludo, se você vai ser mais narigudo, menos narigudo, se lá no final da vida assim, você vai ter mais cabelo branco, menos cabelo branco, mais cabelo na cabeça, e tudo isso já está assim, a cada célula do nosso corpo, irmãos. Elas trabalham num conjunto assim, porque tudo vai acontecer no teu corpo, está uma informaçãozinha dentro de cada célula, de cada pessoa. Agora, esse conhecimento, o salmista diz assim, que é maravilhoso demais para mim, porque ele olhava assim para as estrelas e ele dizia assim que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Então, é sabido nosso que no mundo existem bilhões de galáxias e dentro das galáxias existem bilhões de estrelas.
E a Bíblia diz que Deus chama as estrelas, Deus põe nome nelas. E Deus conhece e sabe de que cada cidadão da terra, Deus chama pelo nome. Assim, quando Deus chamou Moisés, Deus chamou pelo nome. Deus chamou Samuel, Deus chamou pelo nome. As pessoas que Deus chamou, Ele foi lá e teve naquele tete-a-tete, e o pessoal chamou pelo nome. Deus conhecia, Deus sabia as pessoas com as quais Ele iria se relacionar. É interessante assim, porque quando você vê essa história de Deus com o ser humano, quando nós olhamos principalmente para nós aqui que amamos o Senhor, e que nós temos hoje uma compreensão que Deus age em todas as pessoas, Deus ama todas as pessoas, Deus tem propósito de bondade, de amor, de misericórdia para com cada um dos seres humanos. Mas quando nós pensamos particularmente na igreja, naqueles que formam o grupo dos que amam o Senhor, dos eleitos, dos escolhidos, a história nossa, a história da igreja, a história de um povo que Deus queria fazer para si, começou com Abraão. E daí é interessante assim, porque Abraão, nós sabemos a história dele, né? Ele foi chamado por Deus e quando ele obedeceu ao Senhor, naquelas circunstâncias, ele obedeceu e isso lhe foi imputado por fé. Primeiro ele obedeceu e obedeceu ao Senhor, e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado por fé, não pelas obras. Ele foi fazer depois que ele teve fé. Então, quando Deus disse para Abraão e fez promessas de fazer dele uma grande nação, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, como nós aqui, como eu e você somos benditos em Abraão, porque ele é o pai da fé, e Deus diz assim, então tudo que for da fé vai ser descendência de Abraão, não o judeu de sangue e de carne lá. Mas, quando você vê a história, como é que Deus constituiu esse povo, essa nação santa, desde Abraão até os nossos dias, um só povo, um só Deus. Você vê assim que o descendente de Abraão não podia ter, foi lá na velhice, né, foi o Isaac. Daí ele tinha que ter descendência. Mas daí quando vai escolher o descendente, tem que ter casamento. Daí o Isaac foi casar. O Isaac era muito sossegado, ele não se preocupava muito com o casamento. Mas o pai dele, quando ele ouviu a promessa, quando nasceu Isaac, ele falou, nossa, agora eu tenho que preparar a descendência da promessa que Deus fez para mim. Olha a cabeça de Abraão. Quando Abraão, eu estou falando para você você ver assim como que Deus age em todas as pessoas e Deus vai fazendo um negócio assim, né? Ele mexe com fulano, com ciclano, com outro, porque Deus falou com Abraão, Abraão entendeu. Daí quando Abraão entendeu que dele ia ser o povo, ele falou assim, mas no lugar que nós moramos não dá para escolher mulher para o meu filho. Então vai ter que ser uma mulher crente, uma mulher que tem a mesma convicção de fé. Daí ele pensou assim, então Deus vai me abençoar e eu vou pôr nas mãos de Deus. Mas quando ele pôs nas mãos de Deus, sabe quem que foi o agente de Deus que Abraão escolheu para pôr a mão? O Eleazar. Capataz, empregado, criado dele. Como é que vai escolher a noiva para o filho, o Eleazar? Como é que vai... Imagine a convicção de fé do Abraão. Deixa que Deus escolhe, né? Deixa Deus escolher, né? É que nem aquela história, aquela piada lá do cara que estava num circo, os amigos levaram no circo, né? E ele não tinha os braços, não tinha as mãos, daí eles acomodaram ele assim, numa cadeirinha perto deles, e naquela apresentação daquele leão, ele escapou. O leão escapou e assim, aquele povo correu, né? Todo mundo correu, e os amigos dele correram, né? No desespero, mas ele ficou sentado lá, né? Não podia. Daí alguém lembrou dele e olhou e falou assim, olha o aleijadinho, né? Lá, mas a pessoa que ele lembrava falou assim, não, deixa o leão escolher. A pessoa que estava chamando atenção, né? Deixa o leão escolher. Não, correndo todo mundo lá. Mas a questão assim do Abraão é que daí o Abraão chamou o Eleazar foi. Daí quando o Eleazar chegou lá, como é que vai escolher? Porque se fosse para ele, né? Talvez ele ia achar uma pessoa que houvesse afinidade. Mas daí ele diz assim, então, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio para Abraão? Como é que o meu patrão me põe uma responsabilidade dessa? Ele diz assim, então a mulher que vinha aqui fazer isso e assim com o cântaro d'água, vai ser essa. Você está vendo? E daí a mulher do Isaac foi lá, tira a água, e daí na hora certa, no lugar certo, a pessoa certa enviada na cabeça do Abraão e o Eleazar. Não sabia se era a pessoa certa. Ele não sabia, mas ele sabia que naquela conjunção do agir de Deus, Deus ia fazer com que a pessoa certa para o seu filho viesse e veio, chegou, e assim foi constituída a geração de Abraão.
numa convergência da ação de pessoas, assim, Abraão confiando inteiramente nesse agir de pessoa em todas as pessoas, fazendo com que os caminhos deles se cruzassem, fazendo com que as vontades deles se cruzassem, e daí ali foi formado o povo de Deus, por, digamos assim, por direção divina na vida dessas pessoas, por Deus tocar no coração e fazer convergir as pessoas para a hora certa, para o lugar certo, né, no momento certo, assim, tudo Deus faz na plenitude do seu tempo de uma forma maravilhosa. Por isso que o salmista diz que esse conhecimento era demasiadamente grande para ele, né? Como é que um Deus tão grande, ele dirige e governa a vida das pessoas de uma forma tão bonita, de uma forma assim tão maravilhosa, e fazendo com que as nossas vidas se cruzem, né? Com que as nossas histórias se cruzem sob uma direção, sobre um agir de Deus, sem que Deus faça com que nós sejamos marionete nas suas mãos, sem com que Deus agisse na vida das pessoas como se fosse um jogo de xadrez. Porque um dia eu aprendi a jogar xadrez com a minha irmã, nós jogamos assim, mas nós jogamos assim, né, abaixo do amador, né? Nós jogamos aquele, sabia o básico, só mexer peça. Mas quando você vai, os enxadristas de alto nível, se você vê os jogos mais famosos da história, assim, né, dito lá do Karpov, lá com aquele outro lá, com aquele piazinho lá, com uma mulher lá, aqueles famosos, assim, pôr no YouTube, assim, você vê, eles têm os maiores jogos, esse dia eu estava vendo lá o jogo de xadrez, os maiores jogos de xadrez da história. Daí o cara conta assim que nos últimos movimentos, quando os caras assim eles olham para aquele tabuleiro do xadrez, o cara que é enxadrista, ele olha assim, ele enxerga dezenas, centenas de possibilidades de movimento. Se o outro for fazer assim, ele sabe que ele vai fazer assim, o outro vai fazer assim, eles enxergam isso. O cara tem aquele negócio lá, né, que só eles que sabem fazer aquele negócio lá. Eu, para mim, olha aquele negócio lá, eu sei que vou mexer ali, eu posso que pode perder uma peça assim, mas não tem essa vocação, não tem esse talento. Mas Deus não faz assim, como se fosse um jogo de xadrez, e Deus visse as possibilidades, disse assim, vamos fazer assim, porque lá na frente ele vai fazer assim. Deus age de um modo que no nosso, que assim seja, livre-arbítrio, nós vamos cumprindo com a vontade de Deus dentro da nossa vida. Então, Deus age em tudo e em todos, mas Deus age em primeiro lugar em todas as pessoas. Em segundo lugar, Deus age em todas as circunstâncias. Deus age em todas as pessoas, o texto diz, e age daí nas pessoas, tem que mexer com as circunstâncias da vida das pessoas. Tem que fazer com que o negócio, assim, dei um exemplo de Abraão, né, lá, para não dar no primeiro momento, assim, para não ser muito extenso, mas num segundo momento, quando pensamos em circunstâncias, quando nós olhamos para a nossa vida e quando nós vemos que as circunstâncias boas, agradáveis, as circunstâncias que não nos trazem trauma, as circunstâncias que nós conseguimos digerir, assim, são mais fáceis de digerir e tudo mais, as pessoas que nos cercam quando nos favorecem, quando são bondosas conosco, esse tipo de circunstância que se desenrola à nossa volta, quando elas são boas, quando elas são favoráveis a nós temos, isso aqui é mamão papaya, né? Mamão papaya com açúcar, né? O negócio fica fácil de você digerir, de você lidar com aquilo. Mas quando vem o câncer, quando vem a morte, quando vem as dificuldades na família, eu me refiro principalmente a essas circunstâncias. Porque eu falar que as circunstâncias boas cooperam para o meu bem, né? Aí é fácil. Mas nós temos que olhar para esse versículo e ver assim que é todas as circunstâncias, porque tudo ele fala. Todas as coisas, eu penso que o apóstolo Paulo está falando assim que Deus age de tal maneira com que todas as pessoas ao nosso redor, e usando todas as circunstâncias, ele faz com que as coisas, elas vão acontecendo de tal modo, sem que Deus seja aquele Deus lá dos muçulmanos, que eles creem assim no Maktub lá, eles são fatalistas. Muçulmano é fatalista. Sabe o que é fatalista? Era para acontecer. Pronto. Era para acontecer, aconteceu. Bateu o carro, era para acontecer, né? Era para acontecer assim, daí aconteceu e pronto. Então eles são fatalistas.
né? Estava escrito, né? E pronto. Tem uns que são deterministas. Deus é que falou, e daí parece que Deus assim é um Deus assim tão tirano, né? Tão duro assim, que ele dirige tudo assim ao seu bel prazer, à sua vontade, né? Do jeito que ele quer, e não é. Porque a Bíblia diz assim que todos os atos de Deus para com todo ser humano, para comigo, para com você, são sempre atos de bondade, atos de justiça, atos de misericórdia. Então, é o Espírito de Deus que age em todo ser humano. Deus quer que as pessoas o conheçam, Deus age nas pessoas. E voltando assim um pouquinho lá para o Abraão, meio sem querer, mas quando Deus foi constituir o povo a partir de Abraão, foi Deus que escolheu a esposa por Isaac. Então a descendência foi Deus que foi sempre mexendo no coração das pessoas para que elas fossem atraídas por eles para cumprir na vida delas o propósito dele. Então o Isaac é como se fosse Jesus Cristo, e a igreja, Deus vai chamando as pessoas, vai trazendo para Jesus Cristo, vai atraindo, vai tocando nos corações para que as pessoas, vai usando circunstâncias, convergindo assim para que fazer com que tudo vá cumprindo um propósito na vida das pessoas, todas as circunstâncias, sem que haja fatalismo, sem que haja determinismo. Mas é aquele negócio assim que Deus faz com que tudo ao nosso redor vá contribuindo, vá colaborando para que essas coisas vão se tornar em bem para a nossa vida. Então nós precisamos pensar assim que mesmo aquelas coisas que nos são desagradáveis, as doenças, as mazelas, as nossas dificuldades que nós temos na vida com a família, elas vão contribuir numa medida que nós ainda às vezes não conseguimos avaliar bem. Mas quando nós pensamos aqui nesse segundo ponto, assim, que todas as circunstâncias vão se intercalando, vão trabalhando por um propósito divino na nossa vida, o que Paulo diz assim, que elas vão cooperar para o nosso bem, nós sempre pensamos assim na vida de Jó. O Jó saiu assim de um estado assim de pobreza, de riqueza, né, de fartura, foi para a pobreza, né? Assim passou muitas dificuldades e daí voltou, né, para a riqueza, voltou para a fartura. Mas quando Jó estava nos seus dias mais difíceis, quando Jó estava nos momentos mais difíceis da vida dele, quando Jó assim perdeu os filhos, quando Jó perdeu os bens, quando a enfermidade veio sobre ele, quando ele ficou em estado miserável, deplorável, quando ele ficou assim como os pecadores sem Jesus, assim, né? E o diabo fez lá e Deus permitiu, o diabo agiu, daí os sabeus lá vieram lá, Deus permitiu que o diabo usasse os sabeus vieram contra o Jó, tomaram os bens dele, as forças da natureza levaram os filhos dele, e assim as tragédias se acumularam. As coisas para Jó ficaram insuportáveis. A mulher dele tinha já, né, já tinha assim, né, como é que a gente diz? A solução para o problema. Amaldiçoa a Deus e pede para morrer, porque viver assim desse jeito. Então, quando nós olhamos para o livro de Jó, o Jó vai perguntar pelo menos 16 vezes para Deus. Por quê? Está lá, se você contar, por 16 vezes Jó vai perguntar por quê. Sabe por quê? Não vou responder porque agora está escrito, né? Sabe por quê? Por quê? Porque os amigos dele falaram assim, é pecado na tua vida. Daí ele queria saber de Deus, o que eu fiz? Ele queria saber o que eu fiz. Por quê, Senhor? O que eu fiz? O que o Senhor está me corrigindo? O que o Senhor está me... Por quê? E nas 16 vezes, Deus não fala nada. Leia lá. Se lê o livro de Jó, assim, os amigos vão falando, você pecou, é pecado. E o Jó, né, aguentando aquela ladainha. Daí o Jó, quando ele vai se pronunciar, ele começa, por quê, Senhor? Ele quer saber por quê, e Deus não responde. Daí quando Deus vai responder, daí, né,
é umas coisas engraçadas assim, né? Que no Chaves, lá com a Chiquinha, tinha aquele negócio assim, né? O Chaves assim, só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. O quê? Né? O quê? Ficavam lá, o quê? Mas quando Deus vai responder Jó, se você olhar lá, você pensa que Deus responde? Deus não dá as respostas para Jó. Deus vai responder com 70 perguntas. Onde é que você estava o dia que eu fiz as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz o firmamento? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz o crocodilo? Onde é que você estava quando eu fiz o avestruz? Está lá. O avestruz eu fiz daquele jeito assim. Ela é uma mãe tão inadimplente que ela larga os ovos no campo assim para qualquer animal pisar. É muito desligada. Mas quando ela corre, o cavalo não chega perto. É uma ave e não voa e corre. E Deus está dizendo, eu fiz uma ave que não voa, mas que corre igual um cavalo. Onde é que você estava quando eu fiz isso? E dos animais, assim, que Deus vai falar mais, assim, onde é que você estava quando eu fiz o crocodilo? É um animal pré-histórico, está vivo até hoje. Deus diz, as escamas dele, assim, aquele animal assim, onde é que você estava? E daí começa. Onde é que você estava, Jó, quando eu fiz isso? Quando eu fiz dessa forma? Onde é que você estava quando eu fiz essas coisas? Por 70 vezes Deus vai perguntar para o Jó. Daí, no final das perguntas e nas afirmações que Deus faz, onde é que você estava quando eu fiz isso, isso, isso? Onde é que você estava quando eu fiz assim os animais? Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que você estava quando eu juntei as águas lá, fiz tudo aquela coisa? Onde é que você estava? Daí o Jó, daí cai a ficha. Daí Deus, em vez de Deus responder, Deus começa a perguntar para Jó. E Jó então, ele vai perceber Deus, ele vai conhecer Deus no meio dos seus maiores sofrimentos. Porque no meio dos seus maiores sofrimentos, o Jó vai dizer assim, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Os olhos de Jó para essa compreensão maior que todas as coisas cooperam para o bem dele, é que ele tinha uma visão agora espiritual, uma visão intelectual, ele tinha uma compreensão no coração dele que Deus estava agindo. E ele já tinha lá atrás. E daí agora, no meio de tudo, ele vai afirmar agora uma afirmação, uma confissão de fé. Agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência. Mas a experiência da bondade do Senhor, da grandeza de Deus agir nas circunstâncias, só veio com a amargura das circunstâncias mais difíceis da vida dele. Então, as circunstâncias, as coisas vão cooperar, elas vão agir entre si ao nosso redor, e daí tem essa visão que mesmo as mais difíceis, mesmo as enfermidades, mesmo as lutas, de um modo que nós não compreendemos, elas vão agir entre si, vão se entrelaçar entre si, de modo que vai cooperar lá na frente para o nosso bem. Terceiro e último lugar, nós estamos então, falamos sobre que Deus age em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as circunstâncias, e Deus age de modo que todas as coisas cooperem entre si para o nosso bem. Então, não só todas as coisas, mas essas coisas que vão agir, agora elas vão cooperar entre si para o nosso bem. É para o nosso bem. Então, o apóstolo Paulo é muito interessante porque ele diz assim que sabemos, saber, ter o conhecimento de causa. Agora você sabe, antes a gente não sabia. O Jó diz assim, antes eu não sabia, agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu aprendi. Então, essas coisas, elas vão aperfeiçoar o teu saber. Você vai saber. Então, esse saber de Deus nas circunstâncias agindo ao nosso redor, que Paulo quer nos dizer, é como se fosse assim uma operação matemática, né? É como se fosse uma fórmula assim, muito complicada, como a fórmula da teoria da relatividade do Einstein, né? Ninguém consegue entender aquele negócio. Só sabemos que mas Dr. Valdir Carvalho foi nosso professor de grego e hebraico, e nos dias que ele dava aula no Seminário Presbiteriano do Sul, ele estudou na década de 30 e 40 em Princeton. Daí ele conta assim que a
A pensão onde é que eles dormiam, do seminário de Princeton, ela ficava no caminho do Einstein. Daí o Einstein ia dar aula lá em Princeton para uma classe. Os caras, para ouvir ele, a classe dele era uma classe única. Porque quem ia ouvir ele na classe dele não era qualquer um, não era qualquer mané. O cara tinha que ter um QI assim, que acompanhasse pelo menos o raciocínio dele. Então o Dr. Valdir disse que ele tinha uma classe especial, não é aquela especial assim, né, das crianças que têm dificuldade. Eram os caras assim que a cabeça deles, ela conseguia perceber o que o Einstein conseguia ensinar. Então, ele conta assim que ele passava assim, eles viam ele passar, quando ele ia para as aulas, passava na frente da pensão deles, assim, sobretudo, meia social, sandália no pé, né, um cachecol assim, sempre fumando um cachimbo, passava lá. Falou assim, então, aquele homem assim, ele formulou aquela teoria que poucas pessoas conseguiam acompanhar o raciocínio dele. Poucos caras conseguiam chegar naquele saber, para saber aquilo que ele estava ensinando. O troço era muito complexo, o negócio era muito difícil de você entender. Mas essas questões assim, elas são o saber, por exemplo, da matemática, existe uma lógica. Há uma lógica naquilo. A matemática é lógica, não é uma ciência social. Ela é uma ciência exata. Então, esse negócio de Deus, assim, de trabalhar com as circunstâncias, fazer com que as coisas, elas vão agindo, vão fluindo, e elas, entre si, elas vão cooperando para o nosso bem, do ponto de vista de Deus e da Bíblia, é um negócio, assim, com uma ciência exata. Vai dar bem certinho, assim, pode... A ciência, a fórmula do Einstein lá, né, aquele mc ao quadrado lá, igual lá, era só aquelas 3 letrinhas lá, né? Energia igual massa ao quadrado, velocidade ao quadrado lá. Mas se você vê o quadro que eles fazem para chegar lá embaixo, nossa, ninguém acredita que é aquele negócio lá. Mas daí chega-se na fórmula. Mas daí para os caras acompanhar aquele raciocínio lá. Então isso é o saber. Depois que você descobre assim, agora eu sei, né, como é que é o negócio. Às vezes a gente não precisa saber bem direitinho como é que é. A gente sabe que é daquele jeito. Por exemplo, eu um dia estava na praia com as crianças, daí alguém lá quase se afogou perto da que a gente estava. Daí eu estava pegando peixe com os pescadores, assim. Daí o pescador falou assim para mim, falou assim, o pessoal, eles se afogam na praia por desespero. Mas é claro que é desespero, né? Mas o problema, assim, ele falou assim, porque o mar, ele tem uma coisa que ele não muda. Por exemplo, a onda mais forte que vem, ela vem por cima. Quando ele puxa pesado, ele puxa por baixo. Mas aquela corrente forte, pesada que vai puxar, ele vai por baixo. Daí, aquelas águas pesadas, que as ondas vão fazendo assim, né? Vem aquela água, vai para baixo, daí vem a outra por cima. Assim, aquela água pesada que te levou, se você respirar e segurar a respiração, encher o pulmão, pode deixar ir. Ela vai te levar lá atrás da arrebentação. E daí você sai lá para trás das ondas, consegue vir. Falou assim, é só você prender. Falei, mas agora, ele sabe que é assim, mas na hora lá, ainda que você saiba, para você raciocinar que aquele negócio funciona, você vai ter até medo de prender, parar tudo e se soltar. Que o mar te leve, ele falou assim, leva a pessoa lá atrás da arrebentação. Daí depois lá ele pode, né, daí ele consegue sair lá, respirar tal, e se reorganizar. A questão é que Paulo está falando que é para nós sabermos hoje essas coisas, que todas as circunstâncias vão cooperar para o nosso bem. Então hoje é presente, mas nós temos assim uma esperança, uma convicção que as coisas vão acontecer de modo que vai trazer benefícios para a nossa vida. Então, por isso que o Paulo fala no verso 18, tenho por mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está falando assim que o sofrimento que você enfrenta no presente nem se compara com a glória do futuro. Hoje nós sabemos isso. Que as dificuldades, que os sofrimentos que nós passamos são os que mais nos ensinam, e o sofrimento é aquilo que mais nos faz valorizar os dias mais agradáveis. Agora na pandemia, né, a gente não pode sair,
Daí quando você, imagina assim, quando a gente puder sair e viajar, tudo, né? Então, eu gosto muito de tomar café, né? Quando eu viajo, café com leite, é um vício, né? Um negócio complicado. Daí nós fomos buscar a Sara com a Joyce, na ida, eu fui sozinho, embarquei aqui e desembarquei lá, né? Mas daí quando nós fomos levar, a Joyce foi junto e fomos ali por Cascavel, e tem um daqueles pontos de parada de ônibus muito grande, né? Tava aberto só os banheiros, assim, alguma coisa, né? Eu sedento para tomar um café com leite. Daí na vinda a gente veio lá pela BR-277, aquele Três Pinheiros tem um café muito gostoso, fechado. Não tinha gente, né? Você sai com a esperança, assim, eu vou achar um café com leite. Não tinha, por causa da pandemia, por causa de tudo que está acontecendo aí. Então você veja como é que as circunstâncias nos afetam, mas as circunstâncias não podem afetar a nossa esperança. Porque olha como é que Deus age com as circunstâncias ao nosso redor, irmãos. Mês de dezembro, olha para essa pandemia, um exemplo bem prático para nós. Mês de dezembro começou na China, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chegou no mês de fevereiro, o negócio já estava aqui no Brasil. Deu o carnaval, os caras queriam faturar com o carnaval, né? Eles foram. Depois do carnaval ficou ruim o vírus. Antes do carnaval o vírus era. Aí depois do carnaval, daí não, agora é. Antes não é, agora virou. Daí você veja as circunstâncias, em poucos meses, o nosso comportamento social mundial mudou radicalmente. É só Deus que faz isso, irmãos. Mexer com tantas circunstâncias ao nosso redor, é só por obra de Deus que essas coisas acontecem numa escala tão grande, tão profunda, que afeta a vida de tantos, que afeta circunstâncias na vida das pessoas, daí afeta emprego, desemprego, quem podia vender na rua não pode mais, e assim por diante. Então Paulo diz assim que essas coisas que vão cooperar entre si, elas têm algumas medidas, e elas vão acontecer porque Deus diz no Antigo Testamento, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem que vai parar as circunstâncias? Né? Quem que vai conseguir parar Deus? Quem que vai conseguir dar conselho para Deus? Deus falou para Jó, eu me aconselhei com você quando eu fui criar tudo e todas as coisas? Então, o Paulo está nos falando assim, que ele diz assim, que esse negócio ele é intenso. Ele diz lá no verso 28, sabemos que cooperam para o bem, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, vamos ali para trás, o Espírito Santo que nos ajuda a compreender essas coisas, ele diz que nós nem orar sabemos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. O Espírito Santo nos ensina, nos ajuda a orar, mas eu vejo assim que nós podemos levar além para dizer assim que o ensino é intenso, é sobremaneira aquilo que Deus quer revelar para nós, para a nossa compreensão ser maior pela ação do Espírito Santo de Deus. É eficaz, irmãos, essa ação de Deus ela é intensa, ela é de tal maneira, né? Mas a Bíblia também nos diz assim que ela é eficaz, porque o verso 27 diz assim, o Espírito Santo que sonda os corações, sabe que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus conhece eu e você, o Espírito Santo conhece eu e você, o Espírito Santo conhece as circunstâncias, então há uma eficiência naquele que age ao nosso favor, nas circunstâncias. A ação de Deus é eficaz, né? Você vê assim, eu comprei um veneno para passar na igreja na pandemia, né? Daí tinha um outro lá, a Joyce lida com aquela tampa preta, aquela coisa verde lá, esse é mais forte, né? Daí eu fui lá comprar, daí andava tendo umas baratas, uns bichos aí, umas aranhas, muita aranha aqui, e daí eu fui você usa esse aqui. Daí passei aquele tal de Colosso, né? Ela falou, esse aqui é mais eficaz. Então esse aqui vai ser, ele vai te ajudar aí do jeito que você precisa. Ele é eficaz. Daí passei, quando eu abri o vidrinho assim, um vidrinho desse tamanho assim, quando eu furei assim, eu tava com a máscara, nossa mãe, só aquele, até eu tontei, imagina uma baratinha, um bicho daquele. Passei aqui, limpou a igreja, né? Não ficou bicho aqui, não ficou um vivo aqui na igreja aqui dentro, né? Passei por fora, por dentro, né? Foi eficaz, eu descobri que aquele é eficaz.
O Espírito Santo é eficaz em nos ensinar, em trabalhar as circunstâncias. Então é para nós termos essa visão, saber que há uma intensidade no agir de Deus, há uma eficiência no agir do Espírito Santo, de modo que as coisas vão se entrelaçando, vão se arranjando entre si, e elas vão cooperar entre si, para mim e para você, para o nosso bem. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Que os sofrimentos que porventura você enfrenta hoje, os sofrimentos que nós passamos aqui, Paulo diz assim, vocês são incomparáveis com aquilo que o Espírito Santo vai agir, com o que Deus vai fazer para você, com o que está aguardando você. O que você sofre aqui é para você valorizar o dia que você chegar no céu. Nossa, passamos por tanto, agora estamos no céu. Lá você vai achar descanso. Lá você vai descansar. Aqui nós vamos ser ensinados. Aqui o nosso saber vai sendo aperfeiçoado. Lá nós não vamos precisar saber mais nada. Lá nós já vamos ser perfeitos e transformados em glória. Daí não tem mais razão do saber, né? Não tem mais toda essa querer compreender todas essas questões aí. Então, Deus age de modo intenso, Deus age de forma misteriosa. O Espírito Santo ora e age assim que Ele faz a intercessão por nós com gemidos inexprimíveis, de uma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se comunicam numa linguagem celestial e são um só. Mas o Espírito de Deus que está aqui conosco, ele conversa com o Pai, com o Filho, e conversa com você, e fala ao teu coração de um jeito que você às vezes não entende, mas você sabe que é Deus falando com você. Comigo sempre foi assim, o negócio das pessoas. Eu estava vendo um pregador um dia, né, falar, estava no YouTube, né? Ele foi pregar e daí ele parava assim, o que Espírito Santo? O que? Assim, ficava assim, né? O que Espírito Santo? Ó igreja! O que Espírito Santo? Aí falava, né? Gente, nós temos a palavra de Deus. O Espírito Santo se manifesta através da palavra. Agora, se você não lê a Bíblia e não estudar a Bíblia, também você vai ficar meio analfabetinho espiritual. Se você quiser conhecer, saber as coisas, tem que saber da Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo vai ministrar, vai ajudar você a lembrar, saber todas as coisas, que daí todas as coisas, as desagradáveis, as desfavoráveis, nós vamos ter a plena convicção que elas vão cooperar para o nosso bem. De algum modo, incompreensível, misterioso, mas eficaz. Elas vão cooperar para o nosso bem. E elas nos fazem lembrar que nós temos os sofrimentos do porvir não se comparam com alegrias eternas que nos aguardam lá, o dia que nós estivermos com Jesus, o dia do arrebatamento, o dia que nós morrermos, enfim, de qualquer modo, estaremos para sempre com Deus. Vamos nos colocar em pé, amados? Vamos orar ao Senhor? E a igreja recebe a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós trazemos gratidão no nosso coração pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina que todas as coisas, todas as circunstâncias ao nosso redor, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas visam um final melhor para a nossa vida. Elas visam o nosso bem. O Senhor é Deus bondoso. O Senhor é Deus misericordioso. O Senhor não é um Deus odioso, não é um Deus carrasco. O Senhor é um Pai bondoso. Muitas vezes o Senhor usa a disciplina, coisas que nos são desagradáveis, para tão somente nos ensinar. O Senhor também é poderoso para usar circunstâncias que igualmente são desagradáveis para nós, também com um fim benéfico para a nossa vida. Nos ajuda a vermos assim, ó Pai. Nos ajuda a compreendermos, a sabermos essas coisas, para que o nosso coração seja confortado pela Tua graça e pelo Teu poder. Muito obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho, que nos proporciona esse andar na Tua presença. Jesus nos deu o ministério da reconciliação, perdoou os nossos pecados, nós que éramos inimigos do Senhor. Os inimigos não cogitam das coisas do inimigo, não sabem das coisas do inimigo.
mas o amigo sabe das coisas do amigo. Muito obrigado porque o teu filho Jesus disse que nós somos amigos, irmãos com ele, herdeiros da mesma promessa. E que o Senhor, pela tua palavra, pela ação do Espírito, o Senhor nos ensina, o Senhor compartilha conosco a tua vontade, o Senhor compartilha o teu amor, a tua bondade, o Senhor compartilha com cada um de nós aqui a direção, o agir do Senhor em todas as circunstâncias, fazendo com que tenhamos uma compreensão bem clara da tua palavra, que sejam elas as mais difíceis ao nosso redor, elas vão contribuir de algum modo que nós não compreendemos hoje para o nosso bem amanhã. Então, por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos. Queremos, ó Pai, abençoar a tua igreja, abençoar as famílias da nossa igreja, os que estão aqui, os que estão nas suas casas, que porventura não puderam vir, que o Senhor visite cada lar, cada família, ó Deus, atenda as suas necessidades, as suas carências, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo na semana que se inicia, leva em paz, despede com a tua paz os teus servos e dá-lhes uma semana que eles possam desfrutar da direção, do agir do Senhor, da compreensão das circunstâncias que vão se desdobrar na vida deles nessa semana. É a nossa oração, Pai, sempre no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, amados, com todo o povo de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podemos nos ficar um pouquinho por aqui, sem cafezinho, sem suco, né? Então, podemos bater um papo assim, guardado aquela distância, né? Guardado os abraços e os beijos, né? Então, fique à vontade. Deus os abençoe e uma boa semana.